Falar um negócio pra você, hein? Que semaninha! Essa semana eu mereço demais a minha sextada. 2 vídeos extras. Primeiro Andretti, depois o tsunami de ontem. Não sei nem como definir. Nada poderia nos preparar para a notícia de ontem, Hamilton indo para a Ferrari. Mas esse é o resumão de sexta-feira e estamos aqui para falar, dentre outras coisas, do lançamento do carro da Haas. Tá sabendo, né? O VF24 apareceu para o mundo hoje em fotos mostrando sua pintura e a gente desconfia, na verdade, um carro muito parecido com o de 2023. Eles só devem mostrar para valer o que de fato tem o carro real lá no Shakedown que acontecerá dia 11 de fevereiro. Mas aguenta aí que tem mais coisa pra gente falar. Porque o mundo também especula sobre quem será o sucessor de Lewis Hamilton na Mercedes. E claro, naturalmente também para onde vai Carlos Sainz. Ainda tivemos hoje a confirmação de que Suzuka continua na Fórmula 1 até 2029. Felizmente não é mais um circuito de rua vindo para a Fórmula 1, pelo menos não esse. E como bônus, Nick De Vries, lembra dele? Tomou uma condenação judicial, tem que pagar uma grana para ex-investidores da sua carreira. Então, senta aí que tem muita coisa pra gente falar nesse resumão de sexta-feira. Vamos lá! Vamos por ordem cronológica para a gente não começar falando sobre o Hamilton na Ferrari e os 1000 desdobramentos que ainda estão vindo em ondas de choque? Então, comecemos pelo começo. A Fórmula 1 veio a público manifestar-se sobre o pleito, o pedido da Andretti para a criação de uma 11ª vaga em seu grid. Já fiz vídeo a respeito, já falamos muito sobre isso, então eu farei um resumo de 2 linhas sobre o tema. A Fórmula 1 tem 10 equipes, a FIA abriu um processo seletivo para a criação de uma 11ª vaga, mas uma vez aprovado pela FIA, você tem que sentar para conversar com as outras 10 equipes da Fórmula 1 e a própria categoria para discutir dinheiro. Foi aí que a coisa emperrou, mesmo com todo o apoio que os Andretti trazem da GM e Cadillac como fornecedora de motores. A Fórmula 1 fez uma série de ponderações no documento, um blá 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 sem sentido, dizendo coisas como: não acreditamos que uma equipe da Andretti poderia ser competitiva. Isso num mundo em que a Fórmula 1 tem uma equipe que nem a Haas e outra que nem a Sauber, Stake, etc. no grid. Mas enfim, né, pelo menos não fui eu que escrevi essa baboseira. Não deu acordo, os 10 times presentes não querem subdividir o mesmo bolo ao invés de 10 por 11 e restou, pelo menos por enquanto, aos Andretti chorar no Twitter. O comunicado da Fórmula 1, contudo, deixa uma porta aberta para 2028, quando a Andretti disse que terá motores feitos pela Cadillac empurrando seus carros. Esse foi, como eu falei no vídeo sobre isso na quarta-feira, o melhor argumento da Andretti para entrar na Fórmula 1. A gente vem com a GM Cadillac, uma marca de peso, que fará motores. E aí a Fórmula 1 usou esse argumento para enquadrá-los dizendo: beleza, então quando você tiver o motor em 2028, a conversa pode ser outra. Mário foi no Twitter dizer que estava arrasado e que não encontrava nem palavras para definir o que estava sentindo. Eu acho uma puta falta de sacanagem! A Andretti mais Cadillac pronunciou-se dizendo que discordava frontalmente, na verdade fortemente, da decisão. E aí tem uma questão que é: isso pode acabar em processo judicial, você acredita? Pois é, porque a Fórmula 1 como empresa está sediada, se eu não me engano, na Suíça. E aí você está submetido às cortes europeias. E há uma questão que envolve o direito concorrencial, ou seja, a Fórmula 1 não pode virar as costas, isso no entendimento dos Andretti, para uma parte interessada em participar que tem aprovação de um órgão regulador, a FIA, porque a FIA conduziu esse processo seletivo, a Andretti foi das interessadas a selecionada e agora só não está dando acordo comercial. Não sabemos se isso vai desaguar em processo, mas se você gosta de uma treta jurídica, fica até o fim do vídeo porque eu vou contar do processo do Nick De Vries. Protesto meritíssimo! As provas coaguladas não coadulam nos autos! Sobrou, como eu comentei para os Andretti, a possibilidade de chorar no Twitter. E Mário chorou no Twitter, mas isso era um vagalume perto do clarão da bomba de hidrogênio que apareceria ontem. E aí, um vagalume desaparece no clarão de uma bomba de hidrogênio. Porque embora tenha pegado mal, ninguém mais ia falar do assunto ontem pela manhã, porque, você sabe, né?
Pipocou na noite de quarta e foi ganhando força na manhã de quinta-feira a história de que Hamilton estava ou em vias de assinar ou já assinado com a Ferrari. Ninguém, nem a Mercedes, imaginava que uma coisa dessas a essa altura fosse acontecer. Porque a gente sabia que o Hamilton tinha um contrato de 2 anos, mas o que a gente não sabia é que na verdade era um contrato de 1 mais 1 e que o Hamilton podia, ele, acionar uma cláusula de saída. Que ele fez. A Mercedes engoliu essa no acordo e isso pode ser uma explicação plausível pro tanto que demorou para sair a última renovação do Hamilton. Toto Wolff teria sido comunicado na véspera, quarta-feira. A Mercedes então conduziu uma reunião de emergência ontem para comunicar a todos os funcionários que sim, era um fato consumado, Hamilton deixaria a equipe. No final da tarde de ontem veio então o comunicado da Mercedes podendo dizer o que lhe cabia. Lewis Hamilton deixa a equipe no final de 2024. Minutos depois, um comunicado bem ao estilo da Ferrari. Ela sempre faz isso em uma frase, dizendo: estamos felizes em comunicar que Lewis Hamilton correrá com nossa equipe a partir de 2025. Ponto final, um abraço. Ou arrivederci. Arrivederci. Mas o site Racing 365 trouxe uma reportagem hoje bastante interessante, começando a descascar o motivo ou um dos motivos que pode ter levado Hamilton para a Ferrari. Além, é claro, do fator paixão, sonho, correr pela maior equipe de todos os tempos e etc. E de repente a possibilidade até de sair de lá vencedor encerrando a carreira. Tudo isso a gente já sabe, já falei no vídeo de ontem e etc. Inclusive, se você não viu o vídeo de ontem, vale ver se você quiser uma aprofundada análise sobre isso, porque eu dividi em aspectos o que isso significava para o Hamilton, para a Ferrari, para a Fórmula 1 e claro, para a Mercedes. Não sou de me autoelogiar aqui no canal, mas vou dizer uma coisa para vocês. Dessa vez o texto ficou bem bacana e eu vi que a galera elogiou. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Pois bem, segundo a Racing 365, que é um site sério, Louis Serra, ou Louis Serra, não sei como é que fala o nome do cara, era diretor de performance de veículo da Mercedes e foi para a Ferrari. E várias críticas que ele tinha ao projeto do W13 e do W14 coincidem com as de Hamilton. Eles discordavam da posição do cockpit muito à frente, o que muda um pouco a percepção do piloto com relação à dinâmica do veículo, e ao tamanho do entre-eixos, que eles dois consideravam muito longo. A gente sabe também que uma das reclamações do Hamilton é de que não vinha sendo ouvido nos conceitos fundamentais do carro, algo que deve aborrecer um cara que ganhou 6 títulos numa equipe e 7 no total da carreira. E você que não gosta do Hamilton, e tem muita gente que não gosta do Hamilton, deixa eu te explicar uma história. Todo piloto referência de uma equipe é ouvido. Verstappen é ouvido, Alonso é ouvido, Leclerc também, assim como Norris e etc. Não é que o Max vai sentar com o Adrian Newey e dizer o que ele deve fazer no assoalho, etc. Claro que o piloto não entende de aerodinâmica nesse nível, mas algumas questões sobre, olha, eu gostaria de um carro que fizesse um pouco mais isso na entrada de curva, etc., podem guiar o desenvolvimento de um carro. E essa é uma reclamação do Hamilton no W13 e no W14, e a reclamação da reclamação é que ele não estava sendo ouvido. Se você olhar os 3 carros da Ferrari, da Red Bull e da Mercedes, o da Mercedes tem o piloto um pouco mais para frente. Isso muda a percepção do piloto com relação à guiada, o que o carro está fazendo. Mais para frente você um pouco se desconecta das rodas de trás. E a estabilidade da traseira é um dos pontos fortes do carro da Red Bull. Falando nas redes sociais, Carlos Sainz, que descobriu ontem, ou muito próximo de ontem, claro que talvez ele tenha sabido um pouco antes, que está desempregado para 2025, fez um post enigmático dizendo apenas que tem mais uma temporada para dar tudo de si pela Ferrari e pelos tifosi e que notícias sobre o seu futuro serão comunicadas no tempo apropriado. E o seu futuro é um dos pontos de interrogação. Para onde iria Carlos Sainz? E no lugar de quem? E quem viria para o lugar de Hamilton na Mercedes? Vamos por partes. O nome de Sainz é especulado na futura Audi. Esse ano a Sauber correrá com o nome da Kik e da Stake, mas eu vou chamar de Sauber porque sinto muito, não dá para chamar assim o ano inteiro. E é uma equipe que tem como CEO Andrea Seidel, que já foi chefe do Sainz na McLaren, lembra? Pois é, ele tá lá tocando o projeto de reestruturação da Sauber para ser assumido então definitivamente pela Audi em 2026. Tem o Sainz em boa conta, o Carlos Sainz pai é muito próximo da Audi, correu Dakar com o carro deles e aparentemente essa história toda faria sentido, até porque o Sainz é um piloto que alia inteligência, juventude, ele ainda é jovem, mas já é experiente. Então pode funcionar para um projeto de longo prazo. Tem gente ligando seu nome a uma vaga na Red Bull ao lado de Verstappen depois que Pérez sair no final desse ano, mas isso
convenhamos, não parece fazer o menor sentido. A essa altura da carreira, tirando um jovem piloto precisando aparecer, quem se voluntariaria para ir tomar um cacete do Verstappen na Red Bull? Uma equipe que gira em torno dele e onde vários outros pilotos tiveram dificuldade de se adaptar ao carro com características muito moldadas ao estilo do Max de pilotar. Que o digam Gasly, Albon e até mesmo o Pérez. Para o lugar do Hamilton na Mercedes, são vários os nomes comentados. Um deles, talvez o favorito, seja Alexander Albon. Albon é veloz, parece ter um gênio tranquilo, não teria problema com George Russell, de quem ele é amigo, e talvez uma relação construtiva se estabelecesse entre os dois. A Mercedes, pronunciamento de Toto Wolff hoje, diz que enxerga no Russell um cara para liderar a equipe. Mas o mesmo Wolff disse que a Mercedes não tem pressa de resolver isso e pode fazer manobras ousadas. Uma manobra ousada, maravilhosa, seria trazer o Vettel da aposentadoria. Já pensou? É alemão, só voltaria numa condição por cima dessas para substituir ninguém menos do que o Hamilton e seria uma manobra muito simpática da Mercedes, porque ninguém ia desgostar da volta do Vettel. Quer dizer, sempre tem alguém que vai desgostar, né? Enfim, redes sociais, você sabe como é que é. Falam no nome do Alonso também nessa posição na Mercedes. E eu acho até que Alonso, sendo Alonso, já deve ter ligado para Toto Wolff. Não tenha a menor dúvida. Alonso não tem amigos, Alonso tem interesses. Mas eu acho que lado de lá da relação, a Mercedes não se aliaria a um cara como o Alonso por todo o histórico. Várias vezes ele já se ofereceu publicamente para guiar lá e sempre ficamos ouvindo do lado de cá um cri, cri, cri. Então eu, se tivesse que apostar, diria que um dos 3 nomes será o piloto da Mercedes em 2025. Albon, Sainz, talvez um Esteban Ocon da vida, que já foi um piloto Mercedes, e Vettel. Torço para que seja o Vettel. Divertindo-se com isso ou não, 2 dias atrás ele fez um post enigmático, preparando-me para a próxima temporada, que pode ser qualquer coisa, inclusive uma retrospectiva. Hoje, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, a Haas apresentou a pintura e fotos do que talvez seja o VF24. A gente nunca sabe. Se você é novo para a Fórmula 1 ou novo aqui no canal, eu te conto, a gente nunca sabe exatamente no que acreditar nessa época do ano. Porque tem equipes que fazem lançamentos presenciais, evento, fotógrafos, os pilotos, o chefe da equipe conversando lá, do lado de um mock-up, um carro de mentirinha, desses de posto de gasolina, usando o evento apenas para mostrar a nova pintura, os adesivos dos patrocinadores, etc. Tem equipes que nem isso fazem e exibem no telão e entregam fotos para assessoria de imprensa do carro no estúdio ou às vezes até de um render de computador, ou seja, um modelo em realidade virtual que não necessariamente precisa ter as mesmíssimas linhas do carro de verdade, que às vezes só vai aparecer no shakedown ou lá no Bahrein. O carro de verdade da Haas a gente vai ver com certeza no dia 11 de fevereiro, quando eles prometeram fazer um shakedown, ou seja, andar pela primeira vez para ver se está tudo amarrado, nada vai cair aos pedaços, em Silverstone. De qualquer forma, eu gostei mais dessa pintura nova do que da do ano passado. O novo Team Principal, sucessor do querido Gunther Steiner, Ayao Komatsu, comentou que eles estão um passo atrás. Ele disse que o pacote de atualizações que eles trouxeram para o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin no final do ano passado acabou atrasando o desenvolvimento desse carro. E como desgraça pouco é bobagem, esse pacote de atualizações em Austin não deu certo. Hülkenberg e Magnussen reclamaram publicamente dessas peças e em alguns aspectos o carro andou para trás. Tanto que nas provas seguintes Hülkenberg reverteu para a especificação anterior do carro. Ele, Komatsu, disse que pelo menos no começo do ano a Haas deve sim andar no fundo. Provavelmente até, ele usou inclusive essa expressão, em último. Eu sou da teoria que a demissão do Gunther Steiner e de Simone Hestel, o diretor técnico, tem a ver até com quando tiraram esse carro do forno e Gene Haas disse, mas é essa porcaria? E Gunther, que já vinha pedindo por mais investimento na fábrica faz tempo, diz, é o que dá pra fazer com essa merreca que você dá pra gente. E aí a coisa azedou de vez. Essa parte eu não tô inventando, o Gunther Steiner vinha há anos pedindo mais investimento na fábrica para melhorar a capacidade da Haas de fazer peças. E Gene Haas tinha avisado que não colocava mais um centavo na equipe. Tanto que Steiner foi ao mercado e é ele o responsável por trazer a MoneyGram como patrocinadora da equipe. A Haas, se você quer saber, é favorita disparada para ser a última. E apesar do Gene Haas dizer que não, eu acho também favorita disparada para ser vendida para Andretti e para GM Cadillac. E Gene Haas faz seu papel como todo vendedor faria, dizendo que não está vendendo. Mas todo mundo que quer aumentar o preço diz que não está vendendo.
Hoje também tivemos a grata notícia de que Suzuka continua no calendário por pelo menos mais 5 anos, até 2029. A corrida, a gente está acostumado desde 87, quando ela estreou na Fórmula 1, vem pro começo da temporada. Normalmente ela decidia o título e vai acontecer em abril. Isso é parte do esforço da Fórmula 1 de não ficar se deslocando pelo mundo e gastando gasolina de avião para levar suas peças à toa, porque no começo do ano também acontecerão as provas na Austrália e na China. Nos últimos anos a gente viu notícias de que a cidade de Osaka se preparava para receber num circuito de rua uma prova da Fórmula 1. Mas eu acho difícil que isso aconteça enquanto a Honda quiser que corram em Suzuka. O circuito pertence à Honda, como Fuji pertence à Toyota. Por fim, uma notícia curiosa. Um ano atrás, mais ou menos, na pré-temporada de 2023, eu comentei aqui sobre um piloto que assumia pela primeira vez a posição de titular na AlphaTauri, Nyck de Vries. E ele tinha sido notificado na ocasião de um processo judicial por seus investidores. Pois é, saiu a decisão e o de Vries tem que pagar. Mas deixa eu te contar o que aconteceu. Ele tinha um acordo com a Investrend, um fundo de investimento que colocou uma grana na sua carreira. 250 mil euros, lá em 2018. Com isso, ele pôde correr nas categorias Fórmula 2, Fórmula 3 e o acordo previa que se ele corresse na Fórmula 1 até 2022, 50% dos seus ganhos teriam que ser divididos com a Investrend. Se ele não virasse piloto de Fórmula 1 até o final de 2022, os 250 mil euros que o investidor colocou expiravam. De Vries não devia mais nada. Pois bem, acontece que, eu não sei se você lembra, em 2022 o De Vries disputou um grande prêmio na Williams, em Monza, substituindo Alexander Albon, acometido por uma apendicite. E aí nasceu a confusão, porque De Vries, com seus advogados, achava que não tinha que pagar, afinal de contas, ele não era titular. Ele foi chamado a substituir. Não tinha um contrato, nem salário eu tinha. E os investidores disseram, ema, eu quero metade de tudo porque você correu na Fórmula 1. Deve ser por isso que eu gosto tanto de Fórmula 1 como advogado, porque tem direito, treta e Fórmula 1 tudo misturado. E a decisão judicial foi de que De Vries tem que pagar 50% de tudo que recebeu de salário da AlphaTauri no ano passado para a Investrend. Tomara que ele tenha feito uma poupança e guardado metade do salário. Tá sabendo que a gente vai sortear aqui ao longo dessa temporada 3 miniaturas por mês, todo mês, e 3 livros da editora Gulliver também todo mês? Inclusive pela editora Gulliver vai sair o meu livro agora no começo do ano. Pois é, a partir dessa semana, novos benefícios estão no ar, novas categorias do nosso plano de assinaturas. São 4 categorias: Gene Haas, Paddock Pass, Stefano Domenicali e Lawrence Stroll, numa crescente de valores e também numa crescente de benefícios. Tem livros, miniaturas, grupo de WhatsApp, prioridade de resposta nas lives e ver os vídeos em Premiere. E sempre que aparece alguma coisa extra por aqui, eu não pego pra mim, eu sorteio pra vocês. Quer um exemplo? Lego de R$4.000, ingresso pra Porsche Cup, ingresso pra Fórmula E, 3 pares de ingresso pras 1000 milhas na semana passada. Eu sempre que sento pra conversar com um patrocinador, tento arrumar alguma coisa para quem apoia o nosso canal. Então, se você quiser apoiar esse projeto de fazer vídeos para vocês em tempo integral e dedicação exclusiva, clique no botão aderir ou seja membro. Seu apoio será muito bem-vindo e de volta a gente devolve esses benefícios. Beleza? Esse foi então o nosso resumão de notícias da sexta-feira, uma semana carregadíssima, acho que a semana mais carregada de notícias que eu já participei como produtor de conteúdo. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos, no Instagram, Twitter, TikTok, Telegram do canal. Estão passando aqui os arrobas, onde tem bastante conteúdo diário. Se você quiser receber a notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão pro ar, também temos grupos de notificação aqui embaixo no WhatsApp e no Telegram. E você recebe um push no seu celular assim que eu publico. Dessa forma, nem você nem eu dependemos do YouTube lembrar de te lembrar. Então, sendo sexta-feira, é hora do nosso famoso checklist. Se você não tá aqui sempre, chegou agora, fique sabendo. As 4 etapas são: valeu, um abraço, sextou e juízo. Tchau, tchau.